Olá, tudo bom, pessoal? Aqui, aula de eletrostática. Vamos fazer uma questão aqui para vocês, baseado nessa lei, a lei mais importante da eletrostática, no meu modo de vista, que é a lei da força elétrica entre cargas. O que diz essa lei? É a lei chamada lei de Coulomb, que está relacionada, é claro, né, à atração entre cargas elétricas. Então, essa atração que garante, por exemplo, a corrente elétrica de uma bateria. A corrente sai de um polo positivo, vai para o polo negativo, isso no sentido convencional. No sentido real é o contrário. Bom, nossa aula é mais de eletrostática. Então você tem que lembrar aqui da fórmula relacionada à carga elétrica. Ou melhor, a força elétrica, né? Você tem a possibilidade aqui de interpretar facilmente essa fórmula pela relação matemática, que é basicamente um produto de divisão. Então você tem a carga 1, que é relativa a uma determinada, a gente pode colocar aqui essa azul aqui, por exemplo, carga 1, e a carga 2, cada um com sua carga elétrica. No caso dessa lei de atração aqui, essa força de atração aqui que eu estou colocando para vocês, vocês têm uma força no sentido da outra carga. Na repulsão, você tem ela no sentido oposto. Então, elas estão se afastando, porque tem sinais iguais. Sinais diferentes, elas se atraem, tá bom? Então, a depender da carga elétrica, da intensidade dessa carga, ela tem uma maior força ou menor força. É isso que está dizendo aqui essa fórmula. Ó. Produto entre elas é igual à força, diretamente proporcional. E nós temos uma variável aqui que é a distância, que está no denominador. E ela é ao quadrado ainda, olha. Quer dizer que ela está multiplicando por ela mesma. Então, a força elétrica é diretamente proporcional à carga elétrica, né, entre as cargas elétricas, né, o produto entre elas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu tenho uma determinada distância, se eu aumento ela, a força cai ao quadrado. E essa constante aqui está relacionada ao meio, a outras variáveis, né, a constante de proporcionalidade. A questão aqui escolhida, uma questão simples, mas exige o conhecimento daquela fórmula que nós falamos agora. 3 objetos são com cargas elétricas idênticas, estão alinhadas como mostra a figura abaixo. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Então a gente pode colocar aqui, ó, como um dado fundamental, a força entre as cargas B e C. Vamos ver aqui. Força entre a carga C e B. Então é 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa força aqui de atração, no caso, por repulsão, né? Não há identificação do sinal dessa carga. Então pode ser atração ou repulsão. Então a gente não tem exatamente essa necessidade nessa questão de descobrir isso. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B, qual é? Então, é essa pergunta que quer ser feita aqui. Ó. Qual a força elétrica resultante, no caso aqui, entre A e C sobre B? A e C sobre B. Então, seja ela de atração ou repulsão, também tem uma força aqui de A em B. Então, tem essa de A e de C em B e tem a de A em B. Só que a distância aqui é diferente, então essas forças também vão ser diferentes.
Aqui a distância é 3 centímetros e aqui é 1 centímetro. O que a gente pode entender claramente? Que a força AB, ela vai ser, já que a distância triplicou, ela vai ser 9 vezes a distância de CB. Por quê? Nós vimos há pouco a fórmula da força. K vezes K1, K1 não, Q1, Q sobre 2 sobre o quadrado da distância. Então, se eu estou aqui com a distância, era 1 unidade, passou para 3, essa força de AB sobre a carga B, ela vai ser 9 vezes maior, porque está aqui, ó, quadrado de 3, 9. Então, isso implica que a força AB vai ser 9 vezes maior. E esse dado que faz com que a gente consiga resolver essa questão com mais tranquilidade, porque aí nós já sabemos qual é o valor da força A e B. A força A e B vai ser 3 vezes a força CB, desculpe. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar força A e B é igual a 9 vezes a força CB, que foi dado no problema. 3 vezes 9, 27. Então, 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Ela é 3 vezes maior. Mas aí temos que achar a força resultante. Então, AB, a força resultante no corpo B, né? Então, B está aqui. Tem uma força atração-repulsão aqui de 27. 27. Vamos ajeitar aqui esse 7. Que é essa força AB. E tem a força... Opa, aqui é menor. A seta ficou maior, mas é menor, viu, pessoal? Então ela se opõe. Vou dar um jeito aqui e aumentar essa força aqui. Pronto. Então ela se opõe. Se ela se opõe, a resultante dela vai ser o quê? A resultante vai ser a diferença. 27 vezes 10 a menos 6, menos 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dá 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, se a gente pedisse a direção também, essa direção estaria relacionada à maior força. Então, a força resultante carga B, ela está sendo atraída pela carga C, certo? Eu falei C, mas não é C, já que a maior é A. Então, a carga B, olha aqui eu destacando, está sendo atraída pela carga A, tá bom? Porque é a maior força. Claro que a AC também está atraindo ou repelindo, no caso. Depende dos sinais dessas cargas. O importante é dizer que a resultante, independente, né, vai ser a diferença entre elas, que é 24, que no caso aqui é a letra D. Tá bom, pessoal? Usamos a lei de Coulomb para resolver essa questão. Tá aqui nossas referências. Sigam seus estudos, tudo de bom. Bons estudos. Bons estudos sempre.